Sextou aqui na Agora Deu Lucro e como você sabe, sexta-feira é dia de contar uma história real. Mais um caso. E eu, Vinícius Munhão, sou o representante da Agora Deu Lucro que traz para você cada sexta-feira uma história. Eventualmente eu vou trazer alguém também para não ficar chato e vocês não cansarem da minha presença aqui. Hoje a história é sobre aluguel. Uma história muito comum em todos vocês, mas não é só sobre aluguel. Fique aí que eu vou contar essa história como um todo. Vamos lá. Recentemente um mentorado meu me procurou com a seguinte questão: Vinícius, eu preciso mudar de galpão, eu quero mudar de galpão, eu entendo que mudar de galpão vai me fazer crescer muito, porém eu tenho um problema e quero que você, como meu mentorado, dê a sua opinião. Como se eu desse opinião, né? De fato, eu como mentor não dou opinião, eu trago sempre uma reflexão, coloco sempre um número, trago dados estatísticos, jamais eu dou a minha opinião, porque a minha opinião de fato não vale muita coisa. O que vale é o dado, o que vale é a informação, o que vale é o benchmark que a gente consegue trazer através de inúmeros negócios que a gente visita, que a gente mentora, que a gente tem como cliente aqui na Agora Deu Lucro. Mas vamos voltar à nossa história. Qual que era o problema dele? O problema era simples. O galpão dele, que ele não estava mais comportando o tamanho da empresa dele e muito menos o tamanho que ele vislumbrava ter na empresa dele. Porém, o novo galpão, que a princípio parecia uma oportunidade que ele falou que surgiu, né, na cidade, segundo ele me falou, não tinham muitos galpões. E ele falou assim, esse galpão é uma oportunidade, mas o preço dele é 4 vezes maior do que eu estou hoje. Então, na cabeça dele era, olha, eu preciso crescer, o novo galpão me atende, mas ele é 4 vezes mais caro do que eu tenho atual. E aí vem a dúvida dele. Vinícius, o que eu faço? Eu procuro entender um pouco mais do que a pergunta traz, né? Tem mais coisas sempre por trás da pergunta. Eu passei a questioná-lo, né, sobre isso. Primeiramente, eu falei para ele assim, deixa eu te falar, você não tem nenhuma dúvida em relação à mudança de galpão. Você sabe, na sua cabeça, você já se convenceu que você quer esse galpão novo, porque ele vai te trazer um conforto maior e ele vai levar você aonde você pensa que você vai chegar. Porém, contudo, todavia, você quer a minha aprovação, né? Você quer que eu dê um ok para você ir de maneira mais tranquila. Mas o que está acontecendo aqui de fato? Qual é o grande problema? O problema é que você não tem um planejamento orçamentário. Você não sabe aonde você quer chegar. Você não faz ideia se este novo orçamento de galpão comporta dentro do seu planejamento orçamentário, pelo simples fato de você não tê-lo. E aí foi onde ele parou, pensou e falou, cara, você tem toda a razão. Eu vivo aqui, e ele falou exatamente dessa forma, eu vivo aqui apagando incêndio. E essa reflexão que eu trouxe para ele é o que eu quero abordar aqui hoje no vídeo. A gente, todos os dias, a gente se depara com clientes e mentorados que não fazem minimamente um planejamento orçamentário. E isso pode parecer algo muito complexo, muito difícil, mas de fato não é. De fato isso é. A gente começar a antecipar aquilo que a gente quer para o futuro da nossa empresa. E não estamos falando só de planejar a venda. Vejam, nesse exemplo que eu trouxe, ele pretendia vender mais. Ele entendia que ele poderia vender mais. O planejamento orçamentário vai além de vender. O planejamento orçamentário é algo que a gente precisa prever todas as linhas do nosso DRE, todas as linhas do nosso negócio. Então, com a venda maior, vem um custo maior, vem também despesas maiores, como nesse exemplo aqui do galpão, vem talvez uma necessidade de contratação de funcionários, e tudo isso deve ser refletido dentro de um planejamento orçamentário. Quando a gente não tem isso, a gente vive essa incerteza da tomada de decisão. Aqui, vocês estão vendo, é o nosso escritório da Agora Deu Lucro, que fica na Avenida Paulista. Esse escritório, ele é pelo menos 10 vezes maior o valor do que aquilo que a gente tinha anteriormente, quando a gente
ainda estava em um outro local. Porém, quando a gente toma essa decisão, a gente toma ela de forma muito tranquila e consciente. Mas a nossa tranquilidade e consciência, ela vem do planejamento. Não é um problema a gente aumentar 3, 4, 5 vezes o valor que a gente paga hoje. O que é um problema é a gente não saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. É como se a gente estivesse navegando sem uma bússola. É como se a gente estivesse olhando para os dias atuais, indo visitar um amigo que a gente nunca foi, numa cidade que a gente não conhece e a gente não coloca no Waze para chegar até lá ou no Google Maps. E de fato eu tenho certeza que poucos de vocês ainda fazem isso. Talvez alguém mais old school pode olhar aí no mapa e ir com a cara e a coragem, parar num posto e ficar perguntando. Mas certamente aquele que coloca no Waze, ele chega mais rápido, ele é mais assertivo. E é isso que o planejamento orçamentário te dá. Mais assertividade, uma velocidade maior. E não significa que no meio do caminho você não vai ter que replanejar a rota. Talvez porque uma rua está fechada, talvez porque tem uma feira que não estava prevista, talvez porque um carro tenha quebrado, o Waze também faz isso. E no nosso negócio não é diferente. A gente replaneja a rota a todo momento. Agora, replanejar é muito diferente de seguir sem destino nenhum. Então aqui a reflexão que eu deixo para essa semana é: você sabe para onde você está indo no seu negócio?